Irmãos, irmãs, hoje o tempo comum cede lugar à solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos, 29 de junho. Estamos com o evangelista Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos, considerados colunas da igreja, nos ajuda a compreender na fé a unidade na missão de evangelizar confiada aos apóstolos de ontem e de hoje. Mais uma vez nos deparamos com o apóstolo Pedro, que reconheceu Jesus como Messias, o que o levará a identificar a sua vida com a vida dele, como verdadeiro discípulo missionário. No território de Cesareia de Filipe, longe de Jerusalém, afastado do centro do poder político, econômico, ideológico, religioso, é que Jesus é reconhecido como Messias, não pelo povo, que o vê mais como um profeta, mas por seus discípulos, aqueles que estão próximos a ele, aqueles que o acompanham na missão. E é Simão quem faz a afirmação, movido por Deus e não por uma condição humana, ou porque ele ouviu dizer. E é a partir da afirmação de Jesus como Messias, Filho de Deus, que Pedro começa a ser chamado pedra, sobre a qual será edificada a igreja de Jesus, cujas portas do inferno não poderão vencê-la. É ele quem irá à frente, como servidor exemplar do reino, liderando com os seus irmãos a comunidade, a igreja, servidora do reino, com o poder de ligar e desligar. Jesus confiou a grande responsabilidade da liderança a Pedro, que o confessou como Messias. Qual é a função, então, desta liderança? Não se trata de privilégio ou de poder, mas de serviço. Serviço que é amor, serviço que é entrega. Em primeiro lugar, essa liderança vai conservar, em meio aos conflitos decorrentes, a prática da justiça, a firme convicção de que o projeto de Deus triunfará. O poder da morte, a injustiça não vencerão. A primeira função do líder, aqui no caso Pedro, com seus irmãos, então, é manter viva a esperança da comunidade em torno da justiça que inaugura o reino. E isso, evidentemente, não se faz com palavras, é claro, muito mais do que isto, com gestos concretos. Em segundo lugar, mediante o contínuo processo de conversão, confissão. Conversão, confissão. Testemunhar esta salvação que vem de Deus. Assim, o ligar
e o desligar está unido ao pleno testemunho cristão. A comunidade, meus irmãos e minhas irmãs, não é proprietária de algum poder, é sempre Jesus que constrói e dá do que é seu. A comunidade administra, a igreja administra com alegria e na fé o poder que lhe é dado a partir do testemunho que vive e anuncia. Pois é, a igreja de Jesus, portanto, vive, tem credibilidade a partir do testemunho. As chaves de que fala o Evangelho, mais uma vez, se refere ao dever da comunidade de administrar com sabedoria tudo o que recebeu do seu Senhor. Como igreja, estamos convencidos de que a melhor maneira de ser discípulo, discípula de Jesus, é viver cada dia, tornando a vida mais humana, mais feliz, possível para todos. Com a solenidade de São Pedro e São Paulo, celebramos o dia do Papa. O Papa continua a missão de Pedro, seja ele quem for, reunir com os seus irmãos bispos a comunidade para o discipulado e para a missão. E hoje nós lembramos do Papa, o Papa Leão XIV, o Papa que realmente quer anunciar ao mundo o evangelho da vida, o evangelho da paz, o evangelho da alegria, o Papa que quer não só conduzir os que são seus, da Igreja Católica, mas com a sua presença e com o seu testemunho, animar, encorajar o mundo tão sofrido, tão ferido pelas guerras, pelo ódio, para que alcance a paz. Projeto do Papa Francisco, projeto do Papa Leão XIV. Lembremos de que com ele, com o Papa, estão os presbíteros, os diáconos, as lideranças das comunidades, não é? Tantos pastores de outras igrejas cristãs, e o Papa vai à nossa frente, dirigindo, sendo esta presença bonita, como nós vimos nos últimos dias, que aproxima a todos, porque ele realmente é aquele em quem nós vemos Jesus, o bom pastor. É ele que nos pede hoje para continuar Jesus, continuar caminhando com Jesus, edificando com ele, crucificado, a igreja, confessando sem dúvidas o seu nome, Jesus Cristo. Rezemos hoje carinhosamente pelo Papa Leão XIV, para que ele possa realizar conosco, na comunhão, na fé, sob a ação do Espírito, o pastoreio mesmo de Jesus. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém. Aleluia.